Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Eu gosto muito de morar aqui. E tudo que eu vim buscar eu encontrei. A gente escuta muito falar sobre a romantização, né? Porque você vem passear aqui e pensa que você... E acho que vai ser igual, sim, né, é um não clássico, tem nada é um a ver. clássico. Lógico que uma coisa que eu sempre falo, assim, para quem me pergunta, é como se você fosse começar a sua vida aos 18 anos. Então, Sim, é seu você meio primeiro que começa. emprego, sua primeira casa. Você não tem aquela bagagem que você traz do Brasil, ela é psicológica, é o que pode te ajudar, Sim. né? É a bagagem psicológica, a estrutura Você do que começa a você... estrutura de novo, acho que é A isso. estrutura, Mas a parte estrutural é como se você tivesse 18 anos e começasse no primeiro emprego. Mas tudo depende de como você encara as suas dificuldades, né? E tenta resolver elas. Não tem essa romantização. Você vai ter problemas? Vai ter dificuldades? Vai. Não é uma viagem eterna para a Europa, não é uma viagem, Sim. é uma vida normal, com problemas normais, mas depende de como você se propõe a enfrentar esses problemas, sabendo que tem que ter paciência. Sim, exatamente. Ciao ragazzi, eu sou o Rafa da Italiani. Eu assessoro e ensino os ragazzi inquietos a reconhecerem a cidadania italiana. Não precisa ser difícil reconhecer a cidadania italiana, desde que você saiba o que você tem que fazer, obviamente. Esse é um dos episódios do podcast Italiani nel Mondo, onde eu converso com profissionais da área do reconhecimento da cidadania italiana ou com ítalos descendentes reconhecidos. No episódio de hoje do podcast, que é um podcast que a gente fala sobre reconhecimento da cidadania, vida na Europa e tudo o que isso envolve. Hoje eu estou com a Carla Fercondini, que hoje mora na Itália, reconheceu a sua cidadania italiana. Ela trabalha com pesquisa, solicitação de documentos, retirada de documentos e apostilamento, mas hoje eu não vou falar disso, já tem um episódio falando sobre isso. Hoje eu quero conversar com ela como mãe, como pessoa que fez o processo de migração, não o processo de reconhecimento, a migração de mudar de país em família. E possivelmente, se você caiu nesse vídeo, você pode ter o interesse de migrar, de sair do Brasil, de morar fora e com sua família, com gato, cachorro, filho, papagaio, marido, enfim. E é possível você fazer isso. Eu queria trazer um caso real e mostrar para vocês as maiores dificuldades, os maiores desafios, como superar isso, quais são as maiores vantagens, benefícios, enfim. Tentar conversar um pouco sobre tudo o que isso envolve. Inclusive, vocês podem deixar todas as dúvidas e sugestões que vocês tiverem, que a gente vai responder vocês. E te convido também a assistir os outros episódios do podcast, porque a gente fala sobre esses assuntos e com certeza tem outras entrevistas com outras pessoas, contando outros pontos de vista que pode te ajudar também. Te apresentei de forma certa? Carla Fercondini, moro em Cremona. Esse mês fazem 4 anos que eu tô morando aqui. Tá. Eu morava em Jundiaí, depois eu morei em São Bernardo antes de vir pra cá. Sempre na mesma cidade, ainda não mudei daqui. Tá, sempre aqui. Sempre aqui. Isso é o que eu queria te perguntar. Também onde você mora e onde você morou. Mas acho que para começar, acho que o mais importante, talvez para quem esteja assistindo, e acho que para mim também de curiosidade, por que você decidiu morar fora? A gente fez uma viagem, né, para fora 1 ano antes de eu vir para cá. Depois dessa viagem, eu tive noção da diferença, né, entre o Brasil e fora do Brasil. E aí depois, quando você tem parâmetros, você pode, né, comparar o que você tem com o que você gostaria de ter, né? E foi nesse momento que a gente decidiu vir para cá. Inicialmente a gente tinha uma ideia de ir para os Estados Unidos, com a possibilidade do reconhecimento da cidadania italiana, que eu descobri que eu tinha direito. Eu fiz todo o passo a passo para vir reconhecer a cidadania. Foi meio que o viabilizador para você morar fora? Para eu vir morar aqui. Eu pensava em uma forma de morar fora do Brasil. E aí quando eu descobri que eu tinha o direito da cidadania italiana, aí eu fui atrás de fazer o procedimento. Acho que você tocou num ponto importante que me tocou também, que é o fato de que eu morava em São Paulo, em Osasco no caso, no oeste de São Paulo. E aí o que acontece? Eu tinha um parâmetro de modo de vida, de jeito de viver. E aí eu fiz intercâmbio de estudo pela Universidade de São Paulo, onde eu estudei. Eu fiz intercâmbio de estudo na Universidade de Sevilha, no sul da Espanha, na região da Andalucia. E aí teve uma coisa muito inesperada, vamos dizer assim, que aconteceu. Aí eu descobri que dava para viver de um outro jeito, que dava para viver de uma outra maneira. E acho que isso foi o maior aprendizado e maior choque da vivência fora. Porque eu tinha uma realidade e eu achava que era a única realidade possível, o único modo de vida possível. E aí quando eu morei fora eu entendi que, eita, dá para viver de um outro jeito. Eita, eu gostei mais do estilo de vida tipo no Mediterrâneo, no sul da Espanha.
E aí, quando eu voltei, foi um choque reverso, né? Tipo, foi a questão, caralho, tipo, eu acho que isso não tem muito mais sentido pra mim, pro Rafa hoje. Antes podia ter, mas hoje passou a não ter. Foi por isso que eu comecei a tentar também viabilizar morar fora, de fato. E como que eu viabilizei isso? Foi reconhecendo a minha cidadania italiana. E por isso hoje eu auxilio outros descendentes inquietos que estão a fim também de utilizar o reconhecimento como um meio, não como um fim em si mesmo, porque o fim em si mesmo, sei lá, pensar só no documento não é porra nenhuma, entendeu? Tipo, o documento é papel. A questão é, se você usa ele, o passaporte só tem valor quando tem carimbo. É mais ou menos a ideia de você usar de fato o reconhecimento da sua cidadania italiana. E uma das formas de você usar de fato é você residir de fato em outro país. Foi o que eu fiz, o que um monte de ragazzi faz. Tem gente reconhecendo a cidadania italiana todo dia. E você reconheceu 4 anos atrás. Como que foi mais ou menos o seu reconhecimento? Eu sei que teve drama na história. Eu vim para essa cidade que eu moro hoje para dar entrada no pedido, né? Eu estudei primeiro como fazia, quais os documentos que eu precisava, como é que eu tinha que fazer o passo a passo. E quando eu cheguei aqui, é claro que a primeira resposta aqui é sempre não, né? A gente... Sim. E demorou um pouco, né? Eu aguardei 7 meses para o meu processo ficar pronto. Então, nesses 7 meses, eu tive que ter muita paciência. Tá, muita isso que é importante também entender que depende. O procedimento ele pode ser rápido, mas ele pode ser mais lento. Vai depender de comune para comune. Tem algumas coisas que acontecem no meio do caminho. Eu explico um pouco isso no guia. Tem muito mais no Andiamo para você entender que não é tão simples assim. No sentido, existem coisas que acontecem, né? Tem coisas que acontecem no meio do caminho. São os imprevistos, né? Que a gente não conta, né? Você acabou viajando fora e tendo outro parâmetro, mas teve algum estopim ou alguma situação que te fez de fato querer sair? O seu trabalho que você tinha, ou a vida que, sei lá, alguma coisa que, tipo, velho, o que deu start, assim? Busca de qualidade de vida, né? Porque quando eu fiz a viagem, eu vi que existiam outras possibilidades, que você podia viver melhor, se alimentar melhor, ter mais segurança. A busca foi pela qualidade de vida. Qualidade de vida em família, no caso. Em família, sim. Qual que era o seu maior medo? Eu não tinha medo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu não tinha medo. Eu tinha consciência que eu tinha vários desafios pela frente. Não estava preparada para o tempo da Itália, né? Para o tempo como as coisas funcionam aqui. Eu achava que era muito mais rápido, né? As coisas eram mais... Isso é uma coisa também que a gente vê muito no nosso trabalho, que eu acho que os brasileiros não estão preparados para o tempo da Itália. Claro, não no geral, né? Mas existe a burocracia tem um tempo. Tem um tempo. Tem o tempo dela, vamos dizer assim. Eu também não estava preparada para esse tempo. Eu achava que as coisas funcionavam muito mais rápido. E aí, dentro disso, entrou uma coragem que a gente vai buscar, uma paciência que você vai buscar. Mas eu não tinha medo. Eu sabia que eu ia ter vários desafios. E o que eu fiz antes foi tentar me preparar o máximo possível. Tá, é o que eu ia te perguntar. Se teve um preparo, se teve alguma coisa. Eu me preparei para matricular as minhas filhas na escola. Foi um tempo para conseguir uma casa, para conhecer aonde eu ia morar, o que tinha para as minhas filhas fazerem de esporte, o que tinha de lazer, o que estava ali no meu entorno, quais eram as possibilidades, né? Eu fiz um preparo assim antes para poder entender se realmente era aquilo que eu queria e tentar prever um pouco o imprevisível, né? Tentar se proteger, Se proteger de alguma forma, porque eu não tinha medo, mas eu sabia que iam surgir alguns desafios. Você tinha consciência, isso é ótimo. Eu já não tinha, eu não fui assim, eu fui na doida. Que nem a Sabrina fala. Fui na doida, deu certo, mas eu fui na doida. Acho que uma coisa que eu queria te perguntar, além desse planejamento que você estava falando, acho que dessa questão mais familiar, teve algum planejamento financeiro? Acho que é importante, Sim. Acho que muitas pessoas têm dúvida nisso. Sim, teve todo um planejamento financeiro, até por conta do custo que é da documentação, de alugar uma casa, passagens, né? Teve todo um planejamento financeiro. E você já tinha uma estrutura de vida antes? Tipo, bens materiais, casa, sei lá, tipo carro, já tinha uma estrutura montada? Não, eu não tinha casa no Brasil, né? Mas assim, me desfiz de tudo que eu tinha na minha casa. O que sobrou, algumas coisas eu doei e vendi meu carro, utilizei o dinheiro do carro. E vim pra ficar mesmo, com a ideia de não ir embora mais. Desfez literalmente tudo. Desfez eu fiz isso tudo, também. Sim. Fiz isso de tudo. Cheguei aqui com 4 malas e algumas mochilas. 9 no total. E as 2 filhas. E 2 filhas. E 2 filhas. Outra coisa importante, além desse preparo que você falou, essa questão mais um pouco
pouco mais familiar, essa questão financeira. Não sei se você já respondeu, se você podia falar um pouquinho mais, se teve, de certa forma, um preparo psicológico, assim, para você fazer essa mudança, assim. É que do jeito que você falou, não tinha medo, eu falo, velho. Eu sabia que iam surgir desafios, né? Sabia que iam surgir coisas que eu ia ter que resolver, né? Eu acho que eu estava preparada para resolver as coisas. Tá. Claro que a gente não imagina tudo que você vai passar, né? Mas eu não tinha esse medo do que ia acontecer. Eu estava preparada emocionalmente, pelo menos eu achava, né? A gente sempre acha. Sim. Tentei preparar um pouco as minhas filhas para essa mudança, para o que elas iam ter de melhor, né? Porque a gente, claro que em primeiro momento vê tudo que é melhor, né? Como qualquer plano que a gente faz na vida. Principalmente quando você quer, né? Você vê sempre as coisas boas. Sim, tem a idealização. A idealização e esquece um pouco dos obstáculos, mas eu tinha um pouco de consciência de alguns obstáculos. Acho que isso é muito importante. Acho que eu não tinha muito isso e eu acabei descobrindo, né? Tendo vários obstáculos que eu não esperava, que eu não planejei, que eu não imaginava e que eu também não corri atrás para descobrir, entendeu? E eu acho que isso hoje é algo que, se eu pudesse falar antes, vai, mete o louco, vai na doida, porém não tão doida. Tipo, dá uma olhada que tem esses obstáculos potenciais e se eu soubesse lidar com isso, teria me gerado menos estresse. Teria sido mais fluido, mais tranquilo, assim. O planejamento ele é importante em todos os setores, né? Emocional, financeiro, estrutural, né? Moradia, escolas para as minhas filhas, tudo. Que eu pude adiantar tudo que eu pude fazer antes de sair do Brasil e ter conhecimento de como funcionava. É claro que eu não tinha noção quando eu cheguei aqui, mas eu vislumbrei muito mais as coisas que eu achava que eram positivas, estava mais ou menos ciente do que tinha de negativo e estava disposta a enfrentar aquilo para viver a vida aqui. Eu acho que isso entra até na pergunta que eu ia te fazer. O que você diria ou indicaria para quem tem esse projeto, né? Tipo, para quem quer fazer. Eu já entendi, ó. Planeja aí que vai ajudar. E foi algo que eu sei que poderia ter me ajudado, assim. Qual é o maior conselho ou qual a maior recomendação que você indica para quem quer fazer isso em família? Eu acho que você teve um planejamento que eu definitivamente não tive. Tampouco tinha família, como você. Mas eu acho que talvez seja um grande diferencial, mas eu não sei se tem alguma coisa a mais ou se essa seria a resposta da pergunta. Eu acho que uma coisa que talvez encaixa um pouco do que você está me perguntando, que é assim, uma coisa que eu não estava preparada para dificuldades que eu ia enfrentar em não falar italiano. Tá. Então, você não falava italiano quando você chegou? Eu não falava. Eu tinha feito algumas aulas, tudo online, assisti muitos vídeos. Achei que eu tinha me preparado, mas não fiz um curso específico de italiano, né? Então eu achava assim, puxa, é muito parecido com o que a minha família fala, muito parecido com o que os meus avós falam. Italiano né? da terra nostra, italiano, tem muita coisa parecida com português, então eu pensei, bom, eu vou chegar lá, eu já estava entendendo alguns vídeos achando que eu estava entendendo. Não eu tinha também noção, cheguei sem falar nada, tipo... Não tinha noção da necessidade de aprender a língua. Então eu acho que a primeira coisa que eu acho importante, né, e que eu falaria para quem quer fazer o que eu fiz, seria aprenda o máximo da língua italiana que você puder, porque isso vai mudar com certeza muita coisa a hora que você chegar. Se for para a Itália, eu acho que em qualquer país, ragazzi, isso é muito importante na Europa como um todo. Onde você decidir morar, migrar, porque lembra, como se você reconhece a cidadania italiana, foi o caso dela, para viabilizar o morar fora dela, o reconhecimento da cidadania se encaixou nisso. No meu caso também se encaixou, mas lembra que com o reconhecimento da cidadania italiana, você pode morar em qualquer país da União Europeia legalmente. Ainda tem facilidade de vistos para outros países, aí, sei lá, Austrália, Nova Zelândia, que eu lembro de cabeça. Mas qualquer país, por exemplo, hoje eu moro na Espanha, tem italianos reconhecidos que moram na Alemanha, na Polônia, sei lá. O fato é, onde você for escolher fazer esse projeto de mudança, assim, tem muito ragazzi que eu ajudo que quer morar na Alemanha, etc. Entender o idioma desse local, a cultura desse local e fazer todo esse planejamento voltado para esse local. Vai te ajudar bastante, eu acho. Foi o que eu não fiz e que poderia ter me ajudado muito, que é algo que se eu pudesse dizer pro Rafa no passado, eu talvez diria isso. Se é para algo ficar até agora dessa conversa, fique com isso na cabeça. Outra coisa que eu queria perguntar, e mais especificamente da Itália, bom, você não falava italiano, eles eram receptivos com você nesse começo, sem falar italiano? Olha, assim, aprendi algumas palavras básicas, né? E aí quando eles percebem que você tá bem intencionada, quer falar, mesmo que você não saiba, todo mundo te incentiva, né? Então você não fala nada e aí às vezes você vai falar umas 2 ou 3 palavras e fala, me desculpa, eu não falo italiano.
e a pessoa fala, não, mas você está aqui há pouco tempo, você já está falando super bem. Então existe um incentivo da parte das pessoas de querer te motivar, né, para continuar. Muitas pessoas fazem esforço para te entender, mas a dificuldade na comunicação é muito grande em várias coisas. Sim, eu tive isso também. Eu falava espanhol e eles me achavam que eu era da Espanha. Quando eu fui morar na Itália e reconheci minha cidadania, reconheci em solo italiano, eles achavam que eu era da Espanha, assim, porque eu me apegava no que eu tinha para usar e usava o espanhol, mas foi uma das dificuldades, assim, de socialização, etc. Eu não me preparei, de novo, nesse aspecto, assim. Tem uma história engraçada para contar, que quando eu cheguei aqui, né, eu fui trabalhar de fazer limpeza, né, como todo mundo, né, e eu não sabia o nome da vassoura, da pá, eu não sabia o nome de nada. Instrumental, né? Então, quando eu cheguei para trabalhar, a pessoa me perguntou, então, mas o que você precisa para fazer limpeza? E eu não sabia. Eu limpo, eu não sei falar. São duas coisas diferentes, moça. Não sabia o nome de nada. Aí eu ia perguntar da vida na Itália, além desse desafio inicial da língua, depois que você aprendeu o idioma, etc., quais são as maiores dificuldades e facilidades da sua vida na Itália, assim, hoje? Você já tem a cidadania reconhecida, então a viabilidade de estar aqui você conseguiu, mas quais são as maiores dificuldades e facilidades que você visualiza, assim, principalmente pensando na questão familiar, na questão que envolve tudo isso? Eu acredito que o mercado de trabalho, ele não tem muitas portas para quem não vem para cá preparado, né? Então, por exemplo, eu não vim para cá preparada, digamos assim, eu quero trabalho determinado, né? Então eu acho que quem vem para cá em busca de um trabalho específico, é importante que antes de sair do Brasil faça todas as validações de diplomas, de tudo que é possível, até se depois quiser continuar estudando aqui, para que quando chegue aqui já esteja preparado para procurar um trabalho ou para continuar um estudo, né? Então eu não fiz isso, porque na época também eu não tinha essa pretensão de voltar a estudar, depois eu fui atrás disso, e é muito mais difícil você estando aqui validar tudo isso. Então se você quer vir para cá, procurar um trabalho específico, trabalhar na sua área, acho que é muito importante você se preparar antes com a validação do seu diploma, da sua qualificação profissional. E falando italiano, acredito que muitas portas podem ser. Eu tenho um contraponto a um ponto de vista. Acho que na Itália, sem italiano, é muito mais difícil de você conseguir qualquer coisa. Dependendo da cidade, se você vai para uma metrópole, Barcelona, Dublin, por exemplo, Londres, Lisboa, esses lugares, Lisboa desconsidera porque Lisboa eles falam português, mas numa grande metrópole que não fala a língua portuguesa, é mais tranquilo se você fala inglês, por exemplo. Tá? Mas se você fala inglês e o idioma local, você tem um puta de um plus, assim, então isso vai te facilitar bastante Itália, a vida. O inglês, não sei se ele tem alguma facilidade na relação de trabalho, porque você vai receber ordens em italiano, processos em italiano. Pode ser que tenha até algumas empresas que utilizem do inglês, mas você tem que saber o italiano primeiro. Sim. Eu acho que isso é legal deixar claro. Cada país é um país, cada cidade é uma cidade, não tem isso mesmo. Se você for para o interior da Alemanha e você não falar alemão, teremos um problema. Se você for para Berlim, sabe, não falar alemão, o problema é outro, entendeu? Possivelmente você pode até não ter problema, assim, mas é legal ter essa questão que o idioma é muito importante. E depois de 4 anos aqui, eu posso dizer que eu continuo aprendendo, não é que Sim. Eu acho que é suficiente. E o trabalho sem o idioma vai ficar muito mais difícil, a percepção que eu tenho, assim, as experiências que eu tive. Uma questão... Eita, passou coisa ruim aqui. Tá frio, né? Tá frio, gente, Tá nem sei frio qual é a temperatura. Mas uma coisa importante também, de você entender onde você quer se inserir, qual área você quer se inserir, se você conseguir se preparar antes, vai te ajudar. Usar LinkedIn, enfim, usar ferramentas que você tem hoje em dia, entrar em contato com as empresas e entender qual tipo de trabalho você quer exercer, você consegue se preparar melhor, que acho que é o que você falou. E você consegue se preparar em âmbito de trabalho. Para você vir para cá, uma sugestão que eu dou, ou você precisa estar preparado profissionalmente, né, para possibilidades com a língua, ou você precisa estar preparado financeiramente para ficar algum tempo aí sem trabalho, até você encontrar um trabalho. Além da questão de trabalho, acho que como que foi a questão do estudo, para você lidar com a transição de estudar no Brasil e de vir estudar aqui? Como que foi um pouco do isso? Do estudo das minhas filhas. É uma coisa que eu sempre falo assim, até para alguns amigos, né? É assim, eu vim para cá no mês de fevereiro, quando iniciava o ano letivo no Brasil. E o ano letivo aqui inicia em setembro. Então, hoje eu acho muito importante, por exemplo,
que quem quer vir para cá com as crianças finalize o ano letivo lá para iniciar o ano letivo aqui no período correto, porque eu cheguei no meio do ano letivo aqui. No início do ano letivo aqui. E ao invés das minhas filhas irem para o ano que elas iriam no Brasil, que seria o próximo ano, elas tiveram que fazer mais metade do ano anterior. Que elas já tinham feito no Brasil. Que elas já tinham feito no Brasil, para que quando iniciasse o ano, elas estivessem no ano Porque correto. isso é complicado como encaixar, porque no Brasil termina em dezembro, não? Tipo, é novembro, Inicia dezembro. em fevereiro, né? Inicia em fevereiro e aqui inicia em setembro. E acaba em junho. E aí o ideal seria o quê? Começar o ano e sair no meio do ano? Começar o ano letivo em setembro para que a criança comece na sala... Sim, mas terminar lá. Terminar lá, né? Mas como se você termina? Você termina normalmente em novembro, aí a criança fica de janeiro até setembro em stand-by e entraria em setembro aqui, seria esse o ideal? Isso. Na questão de Daí ideal para cada ela família, não teria que refazer. ou ela teria que continuar o ano lá e vir para cá, mas com a consciência que ela vai começar o ano letivo de novo. Como conciliar, como encaixar, né? Porque não esses tem, prazos... né? Não tem como conciliar. Tá, melhor, a questão é ter isso em mente. Para entrar no ano letivo aqui em setembro, você não terminou o ano letivo no Brasil. Então você não consegue entrar Ela não aqui. vai entrar na metade do ano aqui, porque até normalmente as crianças quando vêm também não vêm falando italiano, né? Então ela precisa daquela adaptação com o idioma primeiro. Para depois que ela se adaptou na escola, com o idioma, tá se sentindo um pouco mais confiante, aí sim começar o ano. Né? Talvez seria então, interessante. Às vezes acontece da criança chegar aqui e ela não entrar no ano que ela iria para o Brasil, e sim no ano anterior, né? Tá, entendi. Até porque também tá tudo relacionado com a data de nascimento, eles que vão ver onde é criança, mas não é comum. Isso dá para dialogar com as escolas, vamos dizer assim. Daria ou não? Não. Se preparar antes, sabendo onde você vai morar. Porque, por exemplo, você já sabia onde você ia morar, certo? Por exemplo, eu cheguei em fevereiro e a minha filha ia para o primeiro ano no Brasil. Ao invés dela ir para o primeiro ano quando ela chegou aqui, porque ela iria entrar na metade do primeiro ano e ela não estava alfabetizada em italiano, ela voltou para o pré. Então ela fez metade do ano do pré para começar o primeiro ano só em setembro, porque aí ela já ia iniciar a alfabetização em italiano. Talvez é meio confuso, mas a questão é que não dá muito para encaixar. O ideal é que a criança venha quando começa o ano letivo, não na metade do ano letivo. Quando começa aqui. Pelo menos ela vai ter feito meio ano letivo no Brasil. E que ela comece o ano letivo em setembro para que ela chegue na escola, conheça os amigos. Ela não pegar o meio do ano letivo. Ela não pega o Então, bom, isso talvez seja algo para quem vai mudar em família ter essa consciência. Mas para a inserção na escola aqui, logo quando você chegou, você conseguiu matricular ela? Foi super tranquilo? Como que era? Na hora. Você tem que trazer a carteira de vacinação, eles vão fazer a conversão, né, pro italiano para saber quais são as vacinas, né, depois acompanhar tudo direitinho. E fiz a matrícula com a documentação e elas já começaram a estudar na sequência, na mesma semana. Tá, bom, isso é bom, pelo menos essa questão dá para resolver fácil, essa burocracia fácil. Vamos dizer, é resolvível assim. Preparar um pouco a cabeça das crianças. Por mais que a gente prepare, não é que eles vão estar preparados, mas algum preparo psicológico é importante. Outra coisa também, acho que tipo, quem vai mudar em família, a questão de saúde também. Como que você se organizou, se você sabia como funcionava aqui, ou conta um pouco como que funciona aqui a saúde. Porque você escolheu, eu vou para Itália, vou reconhecer minha cidadania, eu vou para essa cidade. E aí você já sabia que dava para matricular na escola. A escola era pública, certo? A escola é pública. Você matriculou na escola pública. E aí em questão de saúde também, como que você se organizou? A saúde primeiro, você tem que estar amparado pelo seguro de viagem, né, que você faz. Sim. Pelo seguro saúde da viagem. Porque você veio para reconhecer a cidadania. cidadania. Então você chega como caráter de turismo, ragazzi, só para vocês entenderem. Depois do reconhecimento da cidadania, você faz a sua tessera sanitária. Que é a carteira de saúde, como se fosse a carteira do SUS, a tessera sanitária. E aí você vai ter um médico de base que vai te acompanhar. Legal. O sistema de saúde, assim, as crianças, elas não pagam. Os médicos de base não têm custo, mas para os adultos e alguns exames você paga. Eu acho que é interessante também deixar claro o que você falou, entre linhas, vamos dizer. Se você chega para reconhecer a sua cidadania italiana em família, você chega num caráter de visto de turista. Você e sua família, vamos dizer assim. E só depois que o seu reconhecimento é realizado que você tem a sua legalização no território italiano e aí você pode automaticamente tirar todos os documentos do italiano. Um deles é o passaporte, né? Mas tipo tem outros documentos que é a tessera sanitária, a carta de identidade, enfim. Tessera sanitária que diz respeito ao sistema de saúde. Então num primeiro momento tem a saúde privada que você tem que pagar o seguro de saúde porque você está como turista.
e depois tem um momento de saúde pública. Acho que é legal ter isso em mente e se organizar financeiramente nisso, ou vir em momentos distintos. Talvez o que eu indicaria para uma família é: vem, reconhece a cidadania ou italiano da história, e depois traga a sua família, onde tudo já vai estar mais estruturado. Talvez um vir antes para estruturar, resolver a questão de aluguel, resolver a questão de saúde, se organizar um pouco, e aí depois vir com a família. Quanto Talvez mais seria um conselho. planejamento, menos... Sim, eu diria isso, Imprevistos, olhando de né? fora, assim. Se eu tivesse família hoje, talvez eu fizesse isso, assim. Tivesse família hoje e fosse reconhecer a minha cidadania para morar fora. Não é o caso, mas hoje, pensando de forma estratégica, eu já pensando aqui, talvez seja algo interessante para vocês pensarem. Aí, bom, agora que a gente falou dessa questão de saúde, outra questão importante que acho que talvez seja uma preocupação da família em si, quando vai mudar, é a alimentação. Assim, principalmente dos filhos, das crianças, que talvez sejam mais chatas, vamos dizer assim. Se você sentiu diferença para alimentação, se você não sentiu, se foi algo, um problema, ou se não foi, ou se tipo... Porque tem muito esse mistério no Brasil. Ai, não tem feijão, não tem arroz. Eu como arroz e feijão todo dia. Tem. Mas, se eu quiser, eu como, né? Não que eu como todo dia, mas Tem, tipo, é eu um pouco como. diferente do Brasil, mas se você vai numa loja onde vende produtos brasileiros, você encontra. Mas tem uma outra infinidade de produtos que você pode inserir na sua alimentação de qualidade, a um custo acessível. Então, para nós não foi nenhuma dificuldade. Não teve uma dificuldade Não nesse teve aspecto. uma Eu também não. dificuldade Tipo, no eu aspecto gosto da muito da alimentação. alimentação do Mediterrâneo. Foi por isso É. que eu escolhi morar no Mediterrâneo, foi também pela questão da alimentação. Também, eu acho que Que a eu gente gosto até se muito. alimenta de forma mais saudável. E para quem vem de família italiana, vocês podem nem perceber da influência que vocês têm na sua alimentação, da sua origem italiana. Mas tem, quando você chega na Itália, você percebe que tem muitas similaridades, você se adapta muito fácil também. É só você pensar o quanto de influência na culinária brasileira a gente tem, ou nos costumes do que a gente se alimenta no Brasil, tem influência da cultura italiana, assim. Só pensar na pizza, né? Tipo, um exemplo, claro. Assim. Aí outra coisa que eu ia te perguntar mais geral, o que você tem para dizer a respeito da qualidade de vida, das mudanças que você teve, do antes e do depois, questão de clima, questão, enfim, algo mais, se você tem alguma coisa para acrescentar, porque eu tentei abordar aspectos que pode ser uma preocupação para quem está assistindo, questão de saúde, questão da educação dos filhos, questão de planejamento, porque eu acho que, principalmente para quem tem família estruturada, tem casa, tem carro, tem um monte de coisa, parece que é impossível, mas não é. Tipo, eu acho que é só uma questão de se planejar, que foi o que você fez. Impossível não é se você não estava aqui. Eu acho que é a questão do que você está buscando. E você veio com né? quantos anos? Se você quiser falar. Não, porque as pessoas podem ter isso. Ah, mas eu escuto muitas pessoas falando: ah, mas já minha vida já tá aqui. É. Tipo, e a pessoa já mata o desejo dela, vamos dizer assim, sabe? Ela meio que já se frustra, ela meio que já se... Eu não sei, agora fugiu a palavra. Mas ela meio que já joga uma pá de terra, sabe? Na vontade que ela tem. Ah, mas não dá. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu já tenho estrutura aqui. E aí você acaba vivendo algo que você de fato não quer viver, assim, ou não da forma como você vive hoje, e você não testa outra coisa porque você tem tudo isso antes. E muita gente já coloca isso nesses obstáculos, a questão financeira, a questão de idade também. Não tenho mais idade para isso, um monte de gente. Eu acho que a fala maior isso. dificuldade é o desapego com as suas relações no Brasil, né? Existem algumas pessoas que não conseguem desapegar das relações que elas têm no Brasil. Sim, exato. Você não vai perder essas relações, elas vão ficar um pouco mais distantes, mas Sim, algumas fica vezes diferente. você vai e volta, fica diferente. Fica diferente. Mas tem algumas pessoas que têm vínculos com pais que são idosos, né? Sim. Que tem uma outra estrutura que dá para entender que fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais né? difícil, sim. É entender também como se adaptar a essas mudanças. Mas aí eu já te pergunto outra coisa interessante. O que você vê, então, de maiores vantagens e maiores desvantagens hoje, depois de 4 anos, assim, morando fora? A vantagem é a qualidade de vida, segurança, né? Eu não tenho aquele medo que a gente tem no Brasil, né? Sempre alerta, de Sempre escoteiro. Em São alerta, Paulo, então? Alimentação. Aqui a vida é um pouco mais desacelerada, né? A gente vive de uma forma um pouco mais tranquila. Tem uma possibilidade maior de viajar, porque os custos são um pouco mais acessíveis. Sim. Hoje eu só vejo vantagem. Sim. Eu também. Senão eu teria tanto que eu tô voltado, aqui, tanto que eu tô aqui. Não sei se eu vou ficar Não pra é. sempre, não sei, mas por hora tá ótimo. Desvantagem é a Entendeu? saudade, né? A Sim. saudade da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus amigos, daquele núcleo que você Construiu, tinha, né? sim, Construiu, sim, porque sim. eu morei 40 anos na mesma cidade, né? Então você tem ali os seus amigos, seu círculo, né? Sim. Então o que faz falta é isso. Mas eu vim em busca de uma outra proposta que é uma mudança na qualidade de vida. E como eu encontrei, eu acho que
Hoje eu vejo só vantagens, não vejo desvantagens. Isso também vem no que eu queria te perguntar, que eu acho que é o mais importante. Uma das coisas, acho que só tem coisa importante, não tô falando. Mas eu acho que só tem coisa importante. Inclusive, digam se tem coisas importantes no que a gente está conversando ou não, ou inclusive o que você queria escutar. Porque eu consigo fazer outras entrevistas com a Carla, ou fazer com outras pessoas que já reconheceram a cidadania, que moram na Itália, que viabilizaram essa mudança de morar fora, em família inclusive. Consigo trazer outros exemplos, outras pessoas, outras histórias, mas eu preciso de vocês dando feedback. Uma coisa que eu queria perguntar é se você se arrepende. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Eu gosto muito de morar aqui. E tudo que eu vim buscar eu encontrei. A gente escuta muito falar sobre a romantização, né? Porque você vem passear aqui e pensa que você... E acha que vai ser igual, sim, né? é um Não clássico, tem é nada um a ver. clássico. Lógico que uma coisa que eu sempre falo, assim, pra quem me pergunta, é como se você fosse começar a sua vida aos 18 anos. Então, Sim, é seu você meio primeiro que começa. emprego, sua primeira casa. Você não tem aquela bagagem que você traz do Brasil, ela é psicológica, é o que pode te ajudar, Sim. né? É a bagagem psicológica, a estrutura Você do começa que a você... estrutura de novo, acho que é a isso. estrutura- Mas, A parte estrutural é como se você tivesse 18 anos e começasse no primeiro emprego. Mas tudo depende de como você encara as suas dificuldades, né? E tenta resolver elas. Não tem essa romantização. Você vai ter problemas? Vai ter Vai. dificuldades? Vai. Não é uma viagem eterna para a Europa, não é uma viagem. Sim. É uma vida normal, com problemas normais, mas depende de como você se propõe a enfrentar esses problemas. Sim. Sabendo que tem que ter paciência. sim, exatamente. O tempo... Muita paciência. isso é importante falar. O tempo das coisas, quando você faz esses projetos de mudança, eles funcionam pra mim, pra minha esposa, pra todo mundo. A gente tem um tempo idealizado que normalmente não funciona. Que normalmente A não vai gente quer num funcionar. tempo muito menor do que é a Do realidade. que de fato né? é. Como tudo na vida, né? Sim. Todo mundo quer tudo para ontem. Exatamente. Mas a frustração ela vem quando você percebe que não é aquilo que você pensou que seria. Então eu acho que o que eu fiz foi isso. Eu tentei pensar o menos possível no que eu queria e pensei no que eu enfrentaria e o que eu teria de bom seria suficiente. Se tiver alguma coisa que a gente tem que falar ainda, vocês vão contar pra gente aí nos comentários e eu vou fazer outra entrevista. Pra fechar, eu queria perguntar o que você diria pra Carla de 5 anos atrás? E essa, como é uma das perguntas mais difíceis, eu tive que pensar nela. Ela tem cola. Ela não deveria saber essa pergunta, mas eu deixei ela saber antes. Então tem resposta. Tem uma cola. A consideração que eu tenho para fazer em relação ao que aconteceu tem a ver um pouco com o que a gente estava falando antes, né? Que mesmo que você planeje, mesmo que você se estruture e faça tudo pensando em coisas boas, que de repente você pode ter coisas novas e ser melhor do que aquilo que você imaginava. Sim. O mozão falou isso pra mim, minha esposa, ela falou essa questão de tipo, nossa, que doido, né? Eu tava vivendo uma vida X antes e eu jamais imaginaria que eu estaria vivendo essa vida Y hoje em Barcelona, mas que é bom. Entendeu? Tipo... Se você tá com a mente engessada que só uma coisa é bom, você tá fechado para novas possibilidades que podem ser tão boas ou melhores. Ou melhores até, inclusive. Sim, acho que estar aberto, isso é importante. Se você pensa esse projeto de mudar, sozinho ou com família principalmente, tipo, estar aberto e ter essa mentalidade de estar aberto, de recomeçar, assim. De se reinventar. De se reinventar. Eu me reinventei quando eu reconheci. Eu também me reinventei profissionalmente. Me levou por caminhos que eu só quero continuar mais, assim, por esses caminhos. E tem mais alguma outra coisa que você gostaria de dizer pra Carla que estava vivendo no Brasil, antes da Carla tomar a decisão de morar fora, antes da Carla vir pra cá? Ou que eu acho que é a Carla de 5 anos atrás. Né? Não. Mais alguma coisa? Acho que a gente tem que correr atrás do sonho da gente. Sim. Se o seu sonho é esse, sim, corra atrás. Sonhe grande, ragazzi, eu falo isso. É um dos lemas da Italiane, sonhe grande, ragazzi. Sonhe grande, ragazzi. Vocês vão ver em vários lugares isso, porque não é à toa. Tipo assim, eu sou o maior incentivador disso. Inclusive, não falem comigo, não entrem em contato comigo, não cliquem no link do perfil se você não quiser correr atrás dos seus sonhos, não te recomendo. Acho que é isso, ragazzi, por hoje. Um bacio. Ci vediamo, tem muito mais episódios sobre isso. Diz pra gente o que vocês acharam, porque parece que não, mas eu preciso do seu feedback para fazer outras entrevistas. E mais importante que isso, eu vou trazer a pessoa mais importante que vai dar as respostas que você quer escutar, principalmente se você tem filhos. Eu vou conversar com a filha da Carla e eu vou entrevistar ela. Então, se você
quiser saber o ponto de vista dela, da filha da Carla, que tem 10 anos, hoje tem 10 anos, daqui uma semana terá 10 anos, quando esse vídeo sair do ar ela tem 10 anos, você vai ver a opinião dela sobre isso.